Eu descobri que minha namorada de 5 anos e o meu próprio irmão estavam me traindo nas minhas costas enquanto eu bancava a vida deles e da minha família, e o pior é que minha família ficou contra mim. Eu nunca imaginei que o cara que compartilhou o beliche comigo por 10 anos seria o mesmo que me enterraria vivo enquanto minha própria mãe segurava a pá. Tem uma coisa sobre a traição que ninguém te conta nos filmes. Não é o impacto inicial que te mata, é o eco. É o som do silêncio de quem deveria estar do seu lado enquanto o seu mundo desmorona. Eu perdi tudo em um único jantar de domingo, minha namorada, minha dignidade e o que eu chamava de família, e o pior de tudo é que eles me convenceram de que o vilão da história era eu. Mas antes de eu te contar como eu cheguei no fundo desse poço, eu quero que você se pergunte: se as duas pessoas em quem você mais confia no mundo decidissem te destruir em nome de um amor verdadeiro, você teria sangue frio para esperar o momento certo de revidar, ou você queimaria a casa com todo mundo dentro? O que eu descobri naquela noite de domingo não foi só uma traição, foi um plano. E o que eu escondi debaixo da manga até o último segundo é o que vai fazer você entender que às vezes o irmão de ouro é apenas latão banhado a mentiras. A Sarah não era apenas minha namorada. Depois de 5 anos, ela era o meu plano de aposentadoria emocional. A gente se conheceu na faculdade, dividindo um sanduíche barato no corredor, porque nenhum dos dois tinha um centavo. Eu vi aquela mulher crescer, eu segurei a mão dela quando o pai dela faleceu. Eu trabalhei em 2 empregos de merda, como garçom e entregador, para que ela pudesse focar no mestrado dela sem se preocupar com o aluguel. Eu me orgulhava disso. Eu achava que o amor era uma conta bancária onde você deposita sacrifício e retira fidelidade. Que erro estúpido. Tinha o Léo, o meu irmão caçula, o prodígio. O Léo sempre teve esse brilho natural, sabe? Aquele tipo de cara que não precisa se esforçar para ser notado. Enquanto eu sou o cara que rala, que tem as mãos calejadas e o rosto cansado, o Léo é o artista. Ele faz arquitetura, ele fala de conceitos, ele tem um sorriso que desarma qualquer um, inclusive a nossa mãe. Para Dona Helena, o sol nascia e se punha no sorriso do Léo. Eu nunca tive ciúmes, juro por tudo o que é mais sagrado. Eu achava que, se ele vencesse, a família vencia. Eu pagava as contas da casa dos meus pais para que o Léo pudesse fazer estágios não remunerados, em escritórios de grife. Eu estava pavimentando a estrada para ele passar com o carro de luxo dele. Só não sabia que o destino final dessa estrada era a minha própria destruição. Os sinais começaram há 6 meses. Mas a mente humana é uma máquina perversa de negação. Você começa a ver coisas e a sua própria consciência te chama de louco. Começou com os jantares na casa da minha mãe. O Léo sempre foi muito próximo da Sarah, eles tinham interesses comuns. Mort, arte, design, essas coisas que eu, como um cara que trabalha 12 horas por dia em logística, não entendo muito bem. Eu achava bonito. Que bom que minha namorada se dá bem com o meu irmão, eu pensava. Que otário. Eu comecei a notar que a Sarah parou de me mandar mensagens durante o dia. Sabe aquele bom dia, amor, ou aquele meme bobo no meio da tarde? Sumiram. Quando eu chegava em casa, ela estava sempre exausta. Mas estranhamente, se o telefone tocava e era o Léo chamando para um café rápido, a exaustão dela desaparecia como mágica. Ela se arrumava, passava perfume. Eu perguntava: "Ué, você não estava com enxaqueca?" E ela me olhava com um desprezo frio, dizendo: "É só um café com seu irmão, para de ser possessivo." O que você faria nessa situação? Se você visse a mulher que você ama se iluminar para o seu irmão de uma forma que ela não faz mais para você, você confrontaria e correria o risco de parecer o irmão invejoso? Ou você confiaria no laço de sangue? Eu escolhi o sangue. E foi o sangue que me sufocou. A tensão escalou quando o Léo perdeu o estágio dele. Ele começou a frequentar a minha casa quase todos os dias enquanto eu estava no trabalho. Eu trabalhava dobrado para cobrir o buraco que o Léo deixou nas contas dos meus pais, já que ele não podia mais ajudar. Eu estava saindo de casa às 6 da manhã e voltando às 10 da noite. Eu chegava e encontrava a Sarah e o Léo na sala, com garrafas de vinho vazias, rindo de algo que eu não fazia parte. O silêncio que se formava quando eu abria a porta era tão pesado que eu conseguia ouvir o meu próprio coração batendo. Era o som da exclusão. Eu era o provedor, o cara que pagava o vinho, mas eu era o intruso na minha própria sala. Um dia, eu cheguei mais cedo. Tinha tido um problema no galpão e me liberaram. Eu entrei sem barulho, queria fazer uma surpresa, tinha comprado aquelas flores que ela gosta. Eu ouvi a voz dele no quarto. Meu estômago deu um nó que eu sinto até hoje só de lembrar. Eu parei na porta, o coração saindo pela boca. Mas eles não estavam fazendo o que você está pensando. Pelo menos, não fisicamente. Eles estavam conversando. "Eu não aguento mais fingir", Léo a Sarah disse, com uma voz embargada. "Ele é um homem bom, mas ele é tão comum. Ele só fala de trabalho, de contas, de futuro. Com você, eu sinto que o mundo é maior." E a resposta do meu irmão, a resposta que deveria ter me feito quebrar aquela porta na hora, eu sei, pequena.
mas a gente tem que ter paciência. Se a gente contar agora, ele corta o dinheiro dos nossos pais e a minha vida vira um inferno. Vamos esperar o momento certo. Ele te ama, ele vai acabar aceitando se a gente fizer do jeito certo. Ali naquele corredor escuro, eu percebi que eu não estava apenas sendo traído. Eu estava sendo usado como um fundo de investimento para o romance deles. Eles precisavam da minha estabilidade para financiar a liberdade deles. Eu não entrei. Eu dei meia volta, saí de casa e caminhei por 3 horas sob a chuva. Eu senti uma revolta que queimava os meus pulmões. Como eles podiam ser tão cruéis? Como a minha namorada e o meu próprio irmão podiam conspirar para me manterem em uma mentira só para não perderem o conforto financeiro? Eu não conseguia mais comer, não conseguia mais dormir. Eu olhava para eles e sentia nojo. Mas eu decidi jogar o jogo deles. Eu queria ver até onde a depravação humana ia. O ápice da injustiça aconteceu no aniversário de casamento dos meus pais. Minha mãe insistiu em uma festa grande. Quem pagou a maior parte? Eu, claro. O filho responsável. Durante o brinde, meu irmão se levantou. Ele estava radiante. Ele olhou para todos e disse que tinha uma notícia maravilhosa. Eu achei que ele ia confessar ali, na frente de todos. Meu coração disparou. Eu preparei o meu punho, mas não. Ele anunciou que tinha conseguido um projeto incrível em outra cidade e que a Sarah tinha sido a musa inspiradora e o grande apoio dele nesse tempo difícil. Minha mãe chorou de emoção, abraçou os dois e disse: "Vocês dois têm uma conexão tão linda, parece coisa de outras vidas." Eu olhei para o meu pai, buscando algum sinal de sanidade, mas ele estava apenas bebendo o seu uísque, evitando meu olhar. Ele sabia. Meu pai sabia. Naquela noite, depois que todos foram embora, eu confrontei a Sarah. Eu não aguentava mais a pressão no meu peito. Eu disse: "Eu ouvi vocês dois no quarto semana passada." O rosto dela não demonstrou culpa. Demonstrou alívio. Um alívio cruel. "Que bom que você sabe," ela disse, cruzando os braços. "Assim a gente para com esse teatro. Eu amo o Léo." E se você tiver um pingo de dignidade, vai entender que não se manda no coração. Dignidade? Você fala de dignidade enquanto usa o meu dinheiro para sair com o meu irmão? Eu gritei. Nesse momento, o Léo entrou na casa. Ele não me pediu desculpas. Ele não baixou a cabeça. Ele deu um passo à frente, se colocou na frente da Sarah como se estivesse protegendo ela de um monstro, e disse: "Não fala assim com ela. A culpa não é dela. Se você fosse metade do homem que eu sou, ela não teria procurado lá fora o que não tinha aqui dentro." Eu perdi o controle. Eu voei nele. Eu queria arrancar aquela arrogância da cara dele com as minhas próprias mãos. A gente se atracou no chão da sala, derrubando móveis, quebrando as fotos de família que eu mesmo tinha moldurado. A Sarah gritava, chamando a polícia, chamando a minha mãe. Em 10 minutos a casa estava cheia. Minha mãe chegou como um furacão. Mas ela não veio me socorrer. Ela foi direto para o Léo, que estava com um lábio cortado. Ela me olhou com um ódio que eu nunca imaginei que uma mãe pudesse sentir por um filho. "Olha o que você fez," ela gritou. "Você é um animal. Seu irmão e a Sarah se amam. Eles foram honestos com a gente. Por que você tem que estragar tudo com essa sua inveja doentia? Honestos, mãe? Eles estavam me traindo nas minhas costas enquanto eu pagava as contas de vocês." Eu berrei, as lágrimas de puro ódio descendo pelo meu rosto. "Dinheiro não compra amor, meu filho," meu pai disse, finalmente saindo das sombras. "A gente tentou te avisar que o clima entre eles era diferente, mas você sempre foi focado demais em si mesmo, no seu trabalho, nas suas coisas. Você deixou o espaço vazio. O Léo só ocupou o que já não era seu." Ali naquele momento, eu percebi que eu não tinha perdido apenas uma namorada. Eu tinha sido excomungado. A narrativa já estava pronta. O Léo era o herói romântico que resgatou a princesa do irmão frio e materialista. Eles eram as vítimas da minha fúria. Minha mãe apontou para a porta. "Eu não quero um agressor na minha família. Sai daqui agora. Vai para um hotel. Vai para onde você quiser. Mas não ouse estragar a felicidade do seu irmão. Eles vão morar juntos na nossa casa antiga. E se você tentar qualquer coisa contra eles, eu mesma te denuncio." Eu saí de lá apenas com a roupa do corpo e a chave do meu carro. Eu não tinha para onde ir. Eu estava em um motel barato, olhando para o teto, sentindo o peso da injustiça me esmagar. Eu queria acabar com tudo. Eu queria sumir. Mas foi aí que o meu celular, que ainda estava conectado ao e-mail que eu compartilhava com o Léo para assuntos da casa, apitou. O Léo tinha esquecido de deslogar da conta de fotos dele no meu tablet que ficou no carro. Eu comecei a passar as fotos, esperando ver fotos de traição, beijos, esse tipo de coisa que rasga o coração. Mas o que eu encontrei foi muito, muito pior. Eu encontrei uma pasta oculta com capturas de tela. Conversas do Léo com uma pessoa que eu conhecia muito bem. Conversas que mostravam que o amor dele pela Sarah não era a única coisa que ele estava escondendo. E o que estava ali, o que estava escrito naquelas mensagens,
transformava a traição da Sara em um detalhe insignificante perto do golpe que ele estava dando em toda a nossa família. Eu senti um frio percorrer a minha espinha. A tensão que antes era tristeza virou uma adrenalina pura e maligna. Eles achavam que tinham me vencido. Eles achavam que eu era o irmão comum, que aceitaria o banimento e morreria em silêncio. Eu olhei para o relógio. O jantar de noivado oficial para a sociedade e o restante da família seria em 3 dias. O tempo estava correndo. Eu precisava confirmar uma última informação. Se você descobrisse que o seu irmão não só roubou sua mulher, mas está planejando algo que pode colocar seus próprios pais na rua, você contaria na hora ou esperaria o momento de maior humilhação possível para soltar a bomba? Eu decidi esperar. E o que eu vou te contar na parte 2 é como eu usei o próprio brilho do meu irmão para cegar todo mundo naquela mesa de jantar. O cliffhanger é esse. Eu acabei de receber uma ligação do meu pai. Ele disse que o Léo sofreu um acidente estranho e que eu sou o único suspeito. Mas eu não saí do quarto do motel. Quem armou para mim? E o que, afinal? O Léo estava escondendo naquele computador. O som da chuva batendo no teto de zinco do motel parecia o tic-tac de uma bomba. Eu olhava para a tela do tablet, as mãos tremendo, mas não era de medo. Era de uma clareza assassina. Sabe quando as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixam, e você percebe que a imagem final é muito mais feia do que você imaginava? O Léo não estava apenas tendo um caso com a Sara, ele estava usando a Sara. E pior ainda, ele estava usando os nossos pais como escudo humano para um golpe financeiro que deixaria a dona Helena e o meu pai morando de favor em 2 meses. As mensagens que eu encontrei no backup do e-mail dele eram com um corretor de imóveis de caráter duvidoso e um agiota. O projeto incrível que o Léo disse ter conseguido em outra cidade, mentira. Ele tinha pegado empréstimos altíssimos usando a escritura da casa antiga da nossa família, aquela que minha mãe disse que ele e a Sara iam morar, como garantia. Ele falsificou a assinatura do meu pai. Ele estava planejando vender o imóvel, pegar o dinheiro e sumir com a Sara para a Europa, deixando a dívida e o despejo para os velhos. A Sara, ela sabia de tudo. Em uma das mensagens, ela escreveu: "Não aguento mais olhar para a cara do seu irmão, mas a gente precisa que ele continue pagando as faturas até o final do mês para sobrar mais para a nossa viagem." Eu senti um gosto de Billy na boca. O amor transcendental deles era um modelo de negócio, e eu era um investidor involuntário. Mas o que me quebrou por dentro foi a ligação do meu pai, aquela que eu te contei. "O Léo sofreu um acidente, ele caiu da escada na casa nova, está no hospital e disse que você estava lá, que você empurrou ele." Eu não respondi. Eu desliguei o telefone. Eu tinha o álibi perfeito, o registro da recepção do motel e a câmera de segurança do corredor. Eu não saí daquele quarto. O Léo era tão desesperado que ele mesmo se machucou, ou simulou uma queda, só para garantir que eu fosse preso ou afastado, antes que eu pudesse abrir a boca sobre o que eu sabia. Ele queria me neutralizar. O que você faria? Iria ao hospital provar sua inocência e implorar pelo amor de pais que já te chamaram de animal? Ou você deixaria o inimigo acreditar que venceu, só para dar o bote no momento de maior exposição dele? Eu escolhi o silêncio. Durante 2 dias, eu ignorei as centenas de mensagens de ódio da minha família. Covarde, monstro, tomara que você apodreça. Eu usei esse tempo para imprimir cada conversa, cada contrato falsificado, cada extrato bancário que o Léo tentou apagar. Eu contratei um advogado particular, não para me defender da acusação de agressão, que cairia por terra em 5 minutos com as imagens do motel, mas para preparar a artilharia pesada. O jantar de noivado não foi cancelado. Mesmo com o Léo de tipóia e um curativo na testa, a dona Helena insistiu que a celebração do amor deveria continuar, até para mostrar que a maldade do filho mais velho não venceria. Eu cheguei na casa dos meus pais exatamente às 8 da noite. O silêncio que se seguiu quando eu entrei na sala foi tão absoluto que dava para ouvir o gelo derretendo nos copos de uísque. Meus tios, primos, amigos da família, todos me olhavam como se eu fosse um leproso. Minha mãe se levantou, o rosto vermelho de indignação. "Como você tem a audácia de aparecer aqui depois do que fez com o seu irmão?" O Léo estava sentado na cabeceira, a Sara ao lado dele, fazendo carinho na mão dele com aquele olhar de coitadinha. Ele deu um sorriso de lado, vitorioso. "Deixa, mãe. Ele veio pedir perdão. Eu sou um homem de paz. Eu perdoo ele na frente de todos." Eu não disse uma palavra. Caminhei até a mesa, tirei um envelope pardo do paletó e coloquei bem na frente do meu pai. "Eu não vim pedir perdão, Léo," eu disse, minha voz saindo fria, sem emoção. "Eu vim trazer o presente de noivado de vocês." Pai, abre. Lê a página 4 primeiro. Meu pai, confuso e constrangido, começou a ler. O Léo tentou se levantar, mas eu coloquei a mão no ombro dele e apertei com toda a força que eu tinha acumulado em anos de trabalho braçal. "Senta, campeão."
Você não quer perder a reação do papai quando ele descobrir que a casa onde ele mora não pertence mais a ele. O rosto do meu pai foi do cinza ao branco em segundos. Ele olhou para o Léo, depois para Sarah, que começou a tremer visivelmente. O que é isso, Léo? Meu pai perguntou, a voz falhando. Por que tem um contrato de venda da casa com a minha assinatura, que eu nunca assinei? A sala explodiu em murmúrios. Minha mãe tentou pegar o papel, mas eu entreguei a ela as capturas de tela das conversas. Lê aqui, mãe. Lê o que o seu filho de ouro pensa de você. Lê como ele chama você de velha sentimental que é fácil de manipular. Lê o plano dele de te deixar num asilo público enquanto ele e a Sarah gastam o dinheiro da venda da casa em Ibiza. O que se seguiu foi o caos mais satisfatório da minha vida. A Sarah, percebendo que o barco estava afundando, começou a gritar que a ideia era toda do Léo, que ela foi induzida. O Léo, acuado, tentou partir para cima de mim de novo, mas dessa vez meu pai se levantou. O homem que sempre evitou briga, que sempre abaixou a cabeça, deu um tapa no rosto do Léo que ecoou por toda a vizinhança. Sai da minha casa, meu pai rugiu. Agora, você e essa mulher. Mas pai, a casa é minha no papel, o Léo gritou, revelando sua verdadeira face. Vocês não podem me expulsar. Foi aí que meu advogado entrou pela porta. Na verdade, Sr. Leonardo, como a assinatura foi falsificada e nós temos as provas da fraude e da coação, o contrato é nulo. Eu acabei de protocolar uma queixa-crime por estelionato e falsidade ideológica. Os policiais estão esperando lá fora. O silêncio voltou, mas agora era o silêncio da derrota. O Léo foi levado algemado, sob o olhar de desprezo de todos os parentes que minutos antes me odiavam. A Sarah saiu correndo, tentando esconder o rosto, sendo vaiada por quem antes a abraçava. Minha mãe desabou no chão, chorando. Ela tentou segurar a minha mão, pedindo desculpas, dizendo que foi cega. Eu olhei para ela e por um segundo eu quis abraçá-la. Mas aí eu lembrei do olhar de ódio que ela me deu no motel. Eu lembrei que ela preferiu acreditar na mentira bonita do que na verdade do filho que sempre a sustentou. Eu puxei minha mão de volta, gentilmente, mas com firmeza. Eu perdoo vocês, eu disse, olhando para o meu pai e para ela. Mas eu não esqueço. Eu vou pagar as custas dos advogados para recuperar a casa para vocês. Porque eu sou o filho que vocês criaram para ser honesto. Mas essa é a última coisa que eu faço por essa família. Eu saí daquela casa sem olhar para trás. Enquanto eu dirigia para longe, vi as luzes da viatura sumindo no retrovisor. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? A gente passa a vida inteira tentando ser o filho bom, o namorado perfeito, o provedor. A gente acha que o sacrifício gera gratidão. Mas a verdade é que as pessoas só valorizam o que elas têm medo de perder. Hoje, eu moro em outra cidade. Tenho meu próprio negócio, uma vida tranquila. Às vezes, recebo mensagens do meu pai dizendo que o Léo está respondendo em liberdade, mas que ninguém mais fala com ele. A Sarah. Ouvi dizer que tentou dar o golpe em outro cara e acabou processada. Se eu me sinto sozinho, às vezes, mas é uma solidão limpa. É melhor estar sozinho no topo do que cercado de cobras no fundo do quintal da sua própria mãe. E você? Se a sua família te traísse da forma mais cruel possível, você teria a coragem de cortá-los da sua vida para salvar a sua alma? Ou você continuaria bebendo o veneno deles só para não ficar sozinho à mesa? A minha resposta eu já dei. E foi a melhor escolha que eu já fiz. Gostou do vídeo? Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho.